Oi meu pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falarei sobre Arnold Schwarzenegger. Então vamos nessa pessoal. Arnold Alois Schwarzenegger, Graz, 30 de julho de 1947, é um fisiculturista, ator, empresário e político austro-americano, tendo servido como 38º governador do estado da Califórnia de 2004 a 2011. Apaixonado por artes marciais e esportes radicais, Schwarzenegger iniciou um treinamento físico intenso aos 15 anos de idade, visando sua saúde e a vaidade em definir seu corpo. Nesta época desejava trabalhar como modelo fotográfico. No final de sua adolescência conheceu o fisiculturismo, e desistiu da carreira de modelo, passando a se dedicar a treinos mais intensos para alcançar o máximo potencial de seu porte físico, cujo objetivo era ganhar cada vez mais músculos. Aos 20 anos foi premiado com o título de Mr. Universo e, ao longo de sua carreira, venceu o concurso Mr. Olímpia um total de 7 vezes. 3 permaneceu como uma personalidade proeminente no fisiculturismo, mesmo após sua aposentadoria, e escreveu vários livros e inúmeros artigos sobre o esporte. Ganhou fama internacional, tornando-se um ícone de filmes de ação de Hollywood, notável pelos papéis principais em filmes como Conan the Barbarian e The Terminator. 145 foi apelidado de Carvalho Austríaco e Carvalho Estírio em seus dias de fisiculturista, de Arnold Strong Arnie durante sua carreira e mais recentemente como governador, um portmanteau de palavra governador, em português, e a palavra terminator, exterminador, em português, um de seus papéis. 6. Filiado ao Partido Republicano. 7. Foi eleito pela primeira vez em 7 de outubro de 2004, com o recall especial para substituir o então governador da Califórnia Gray Davis. Schwarzenegger foi empossado em 1º de novembro de 2004, para servir o restante do mandato de Davis. Foi então reeleito em 7 de novembro de 2006, para servir o mandato completo como governador, derrotando o democrata Bill Angelides, que era o tesoureiro de estado da Califórnia na época. Ele tomou posse para o segundo mandato em 5 de janeiro de 2007. 8 Em maio de 2004 e 2007, foi nomeado como uma das 100 pessoas que ajudaram a moldar o mundo, pela revista Time. 9-10 Em 3 de janeiro de 2011 foi sucedido pelo democrata Jerry Brown. Arnold Alois Schwarzenegger nasceu em Thal, Graz, Estíria, Áustria. Seus pais eram o polícia-inspector-chefe local Gustav Schwarzenegger, 1907-1972, e sua esposa, Aurelia Jadrne, 1922-1998. Casaram-se em 20 de outubro de 1945, Gustav tinha 38 anos, e Aurelia tinha 23. Era viúva com um filho chamado Maynard. De acordo com Schwarzenegger, ambos os pais eram muito rigorosos. Naquela época, na Áustria, havia um mundo muito diferente. Se fizéssemos alguma coisa ruim ou desobedecêssemos os pais, a punição não seria poupada. 11 Ele ia à igreja todas as segundas. Há relatos de que Gustav tinha uma preferência por Maynard, o mais velho dos 7 filhos. 13 Seu favoritismo era forte e evidente, o que resultou na suspeita de que Arnold não era seu filho. 14 Schwarzenegger disse que seu pai não tinha paciência para ouvir ou entender seus problemas. 12 Arnold tinha uma boa relação com sua mãe, e manteve contato com ela até o dia de sua morte. 15 Na vida adulta, Schwarzenegger encomendou ao Simon Wiesenthal Center uma pesquisa sobre os tempos de guerra de seu pai. Os relatórios vieram sem nenhuma evidência de atrocidade, apesar da adesão de Gustav ao partido nazista e ao SA. 13 Na escola. Quando menino, Schwarzenegger praticou muitos esportes, fortemente influenciado por seu pai. 12 Ele pegou na barra pela primeira vez em 1960, quando seu treinador de futebol levou seu time para uma academia local. 2 Aos 14 anos, Schwarzenegger optou pela carreira de fisiculturista, ao invés da futebolística. 4 Quando questionado sobre a idade em que começou a musculação, Arnold respondeu:
Na verdade, eu comecei a praticar musculação quando eu tinha 15 anos, porém eu já havia praticado esportes, como futebol, durante anos. Então, senti que, embora fosse delgado, eu era bem desenvolvido, pelo menos suficiente para poder iniciar a ida à academia e começar a fazer levantamento de peso olímpico. 11 No entanto, a biografia de seu website oficial diz: aos 14 anos, ele começou o intensivo programa de treinamento com Dan Fadmer, estudou psicologia aos 15, para aprender mais sobre o poder da mente sobre o corpo, e aos 17, oficialmente, iniciou a carreira competitiva. 3 Durante um discurso em 2001, ele disse: meu próprio plano de vida foi formado quando eu tinha 14 anos. Meu pai queria que eu fosse um oficial da polícia assim como ele era. Minha mãe queria que eu fosse à escola de negócios. 16 Schwarzenegger visitou uma academia de ginástica em Graz, onde também frequentava os cinemas locais para ver seus ídolos do fisiculturismo, como Ray Park, Steve Reeves e Johnny Weissmuller na grande tela. Fui inspirado em indivíduos como Ray Park e Steve Reeves. Disse. 11 Quando Reeves faleceu, em 2000, Schwarzenegger lembrou-se dele, eternamente. Quando adolescente, eu cresci com Steve Reeves. Suas realizações notáveis permitiam-me a sensação de que era possível, quando os outros à minha volta nunca entendiam meus sonhos. Steve Reeves foi uma parte de tudo que eu já tive a sorte de conseguir. 17 Em 1961, Schwarzenegger conheceu o ex-Mister Áustria Kurt Marnow, que convidou-o a treinar na academia, em Graz. 2 Arnold era tão dedicado que ficou conhecido como o jovem que entrava no ginásio local nos fins de semana, quando a academia geralmente estava fechada. Me faria doente faltar um treino. Eu sabia que não podia me olhar no espelho na manhã seguinte se eu não tivesse treinado. Confessou. 11 Quando perguntaram a Schwarzenegger sobre sua primeira experiência cinematográfica como criança, ele respondeu: eu era muito jovem, mas eu me lembro de meu pai levando-me aos teatros austríacos e vendo alguns noticiários. O primeiro filme de verdade que eu vi, que eu me lembre, foi um filme de John Wayne em 1971. Seu irmão Maynard faleceu em um acidente de carro. 2 Ele havia bebido e morreu instantaneamente. Schwarzenegger não compareceu ao seu funeral. 14 Maynard foi casado com Erika Knapp, e o casal tinha um filho de 3 anos chamado Patrick. Schwarzenegger pagou pela educação de Patrick e ajudou-o a imigrar para os Estados Unidos. 14 Gustavo, seu pai, faleceu no ano seguinte, após um acidente vascular cerebral. 2 No documentário Pumping Iron, Schwarzenegger alegou que ele não pôde comparecer ao funeral de seu pai porque estava treinando para o torneio de fisiculturismo. Mais tarde, ele e o produtor do filme disseram que a história do documentário foi retirada de um outro fisiculturista com o propósito de mostrar os extremos que alguns vão pelo seu esporte, e para fazer a imagem de Schwarzenegger mais fria e semelhante a uma máquina a fim de abanar controvérsias para o filme. 18 Barbara Bacher, sua primeira namorada, disse que ele informou-a sobre a morte de seu pai sem emoção e que nunca falou sobre seu irmão. 19 Com o tempo, ele deu, pelo menos, 3 versões para o porquê de ele não ter comparecido ao funeral de seu pai. 14 Em uma entrevista para a revista Fortune em 2004, Schwarzenegger contou como sofreu o que hoje em dia seria chamado de abuso infantil nas mãos de seu pai e tutor. 2021 Meu cabelo era puxado. Eu era batido com cintos. Foi do jeito que era. Muitas das crianças que eu já vi foram batidas pelos seus pais, o que era a mentalidade austro-germânica. Eles não queriam criar um indivíduo. Era tudo sob conformes. Eu era um que não me conformava, e cuja vontade não podia ser quebrada. Portanto, eu me tornei rebelde. Toda vez que era batido, e toda vez que alguém dizia você não pode fazer isto, eu dizia isto não vai ocorrer por muito tempo, porque eu vou sair daqui. Eu quero ser rico. Eu quero ser alguém. Falou galera do canal Fiquem com Deus.